Fala, mostrados e amostradas, eu sou Emerson Saboia, esse aqui é o podcast Recife Amostrado, o maior podcast sobre empreendedorismo em linha reta no mundo, pois é, o podcast do empreendedor recifense, e por que não dizer mundial, né? O Recife Amostrado é uma forma de trazer informações de maneira leve, de forma descontraída também. A gente traz sempre uma história diferente aqui no podcast para descobrir como é que esse pessoal faz o negócio acontecer, como é que eles também ultrapassam desafios, né? Dentro de tantas dificuldades que a gente conhece, né? Então, vamos embora para a história de hoje. Fica por aqui. Ó, hoje a gente recebe um convidado que tem duas paixões na vida, viu? A barba bem feita e um passaporte carimbado, porque ele é barbeiro, né? Empreendedor, e em poucos dias, na verdade, o homem vai seguir para uma aventura assim, sem precedentes. E a gente está aqui para descobrir um pouco sobre essa trajetória toda dele, que está buscando um lugar no Guinness Book. É isso mesmo? Isso Vamos mesmo. entender melhor aí. Seja bem-vindo, Aleph Santos. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo bem, querido? Bom dia. Seja bem-vindo. A gente quer entender primeiro que história é essa do Guinness Book. Como é que isso surgiu na tua vida? Então, desde 2019 eu tenho meu login no Guinness Book. Mas desde criança eu tenho essa vontade de viajar e conhecer o mundo. Não sei se vocês sabem, mas tem um nordestino que fez isso daí, em tempo Sim. recorde, em 543 dias. Aí foi quando eu vi ele e decidi também fazer. Sendo que quando eu decidi me inscrever no recorde, veio pandemia, Uhum. meu problema familiar, isso desde 2020. Então, quando foi esse ano, eu decidi me Você inscrever. já planeja isso há muito tempo. Planejei há muito tempo. Uhum. Quando foi esse ano, eu decidi me inscrever e deu super certo. O curioso é que na nossa inscrição, tem duas formas de inscrição. Tem a preferencial, que a gente precisa pagar, e tem a normal, que no caso foi a que eu optei, que a gente recebe a resposta até 12 semanas. Entendi. A preferencial, a gente tem que pagar US$ 800 ou 700 euros para obter a resposta em 5 Não dias. sabia que tinha todo esse processo do Tem esse Guinness, não. processo. E eu não precisei pagar e obtive a resposta em 5 dias. Em cinco Entendi. dias, o Guinness ele me respondeu dizendo que eu estava selecionado para uma quebra de recorde. Uma tentativa, no caso, né? Caramba, Aleph. Sempre foi uma vontade de tu, assim, viajar o mundo. Sempre, Sempre foi. sempre. Como eu não conseguia viajar, nunca saí do país ainda. A Mas primeira vez vai ser pra bater o a recorde. primeira vez. Que Como eu massa. nunca saí, então eu tenho um amigo que ele tem um canal no YouTube. Ele mora na Europa, o Ellison. É o canal do Siqueira. Ele falava, negão, se tu não consegue sair do Brasil, tenta viajar por onde tu consegue mostrar o Nordeste. Aí eu sempre fiz isso aí, dentro dos meus limites, lógico. Eu já fui pro Rio, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe, enfim, são Uhum. esses lugares que eu conseguia fazer, que eu conseguia visitar, que eu conseguia conhecer e assim fui fazendo, Entendi. até chegar essa oportunidade. A ideia então é registrar tudo, A toda a ideia, tua eu tenho que aventura. registrar tudo. É Eu uma tenho, regra do Guinness. é, eu tenho que documentar. Eu tenho que Entendi. documentar, eu tenho que pegar assinaturas, recolher assinaturas, eu tenho que ter fotos, fotos principalmente em lugares oficiais, tipo Então é uma missão, delegacia, não é nem é uma uma viagem, missão. né? Eu tenho que mapear a minha viagem. Entendi. É, eu não sei, eu acho que é isso daqui, é porque eu me esqueci um dos formatos, mas eu lembro que o do GPS, eu tenho que estar exportando esse arquivo em KML para poder validar. Então tem que ter hora, tem que ter dia, tem que ter tudo certinho, longitude, tudo, tudo, tudo. Entendi. Caramba. E como é que vai ficar teu negócio aqui no Recife, então, com essa tua ausência de só 542 dias? Então, a minha barbearia não é apenas minha. Entendi. Eu tenho sócios. Meu irmão Uhum. e o Erlandes. Recentemente, meu irmão ele trabalha também por fora e o Erlandes também trabalha por fora. Então eles não têm como estar gerindo a barbearia. Então eu conversei com ele, eu fiz, gente, bora vender barbearia? Eles, pô, vender fica um pouco complicado. Eu fiz, não, deixa comigo. Aí eu tenho um amigo que ele também, inclusive, é gerente do ramo de restaurante, sendo que ele é um ótimo gestor. Uhum. Aí eu vendi a barbearia, sendo que automaticamente eu ainda continuo como sócio da barbearia, porque eu tenho um Como? percentual de venda de faturamento líquido mensal. Então, para mim, ficou melhor ainda. Eu não tenho Entendi. responsabilidade e, devido a essa viagem, eu acredito que vai melhorar bastante o faturamento. É uma forma também de você se manter na viagem, né? Isso, porque assim, tem um Aham. detalhe bem importante. Eu tenho que viajar o mundo em menor tempo. Se eu conseguir, eu vou ser o ser humano mais rápido da história. Caramba.
E o que é mais legal é que eu sou pernambucano, que eu sou o primeiro pernambucano e Uhum. recifense. Isso daqui, pra mim, é um marco da história. Incrível. Sendo que o Guinness, ele não tem o primeiro barbeiro a cortar cabelo em todos os países do mundo. Então resolveu bater Aí esse recorde aí também. eu me inscrevi também no Guinness, sendo que ele não me deu a resposta. Entendi. Sendo que eu, automaticamente, ele oficializando ou não, eu vou fazer isso daí. Eu quero gerar essa autoridade, entendeu? Entendi. Então, cada país que tu passar, tu vai cortar o cabelo de alguém. Vou cortar cabelo de alguém. Quando eu começar agora, eu começo terça-feira, dia 27 de maio, eu tô indo pra América, já tem barbearias já certo pra poder trabalhar. Eu vou trabalhar 1 ou 2 dias, ou um dia, pelo menos pra poder gerar um conteúdo e mostrar o que eu tô fazendo, aonde eu tô fazendo, quem tá me auxiliando, quem tá me ajudando, porque querendo ou não é um aprendizado. Eu tô aprendendo outro tipo de cabelo, outro tipo de gestão. Uhum. É isso daí que eu tô visando também, Sim. entendeu? Aí, pelo menos os 3, 4 países agora, os 4 primeiros países, eu tenho barbearias pra trabalhar. Quais são, você pode falar? Eu tenho o Paraguai, Uhum. a Argentina, o Uruguai e o Chile. Vai começar pela América do Sul. Isso, eu vou começar da esquerda para a direita. Entendi. Começando pela América do Sul, subindo, aí vem América, Europa, Ásia, Oceania e África. Tem algum que tu tá muito ansioso pra conhecer assim? Tem, eu posso dizer um que eu sempre sonhei em conhecer, que não tem nada a ver Pode. com o Quênia. O Quênia? O Quênia Entendi. é um Por país quê? pobre que eu vi muita dificuldade. Eu sigo um blogueiro, um nômade Uhum. digital, que ele é da área de viagem, lógico, nômade digital, sendo que ele conheceu uma pessoa chamada Will e ele mostrou a realidade dali. Então, tinha uma pessoa chamada Will que era treinador de futebol, professor de escola, enfim, ele fazia várias ações ali para poder tirar as crianças da criminalidade, ou pelo menos não se envolver. Que massa. Então, eles fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro e conseguiram para poder levantar essa escola. E eu sempre quis ir lá de alguma forma poder participar. Porque uma vez ele postou assim: o Will ele diariamente contava as crianças. Uhum. E ele reparou que 2 não estavam. Faltaram. E ele foi buscar. Quando chegou na casa da criança, a mãe disse que eles não foram para a escola porque nem tomaram café nem jantaram. Eu fiz, poxa, a gente é tão rico aqui. Uhum. Aí eu criei essa vontade. Eu quero conhecer o Quênia. Eu quero ter contato com essas crianças. Eu sei que a Com gente essa tem criança, realidade, né? isso, com essa realidade. Inclusive, não sei se você sabe, mas o Quênia tem uma das favelas mais perigosas do mundo. Não sabia. Para poder gravar lá teve que ter muita autorização. Então eu tenho essa vontade de conhecer isso Então aí. você vai cortar o cabelo de alguém lá no Quênia. Quero cortar. Lá na Índia também, né? Que eu sei que lá tem uma cultura de barbeiros de rua Isso, muito grande. muito grande. E detalhe, tem um país que eu acho que vai ser um pouco mais difícil, Hum. que é a Coreia do Norte. Pois é, eu tava pronto pra perguntar sobre isso. Porque é tudo padrão. Então É, o é real cabelo, isso, tem um isso padrão. é real. O padrão do cabelo é o padrão do presidente, né? Então, Entendi. se eu vacilar, tem isso daí. Já praticou já o corte dele aqui, Eu alguém olho aqui? muito, eu olho muito. Entendi. Ó, Aleph, é um projeto bem ambicioso, né? Você sempre foi assim, muito ambicioso com seus Sempre, projetos. sempre. Desde criança, eu nunca quis estar parado. Eu comecei a cortar cabelo aos 13 anos, Uhum. mas eu não só cortava cabelo. Com 12 anos, isso não é vergonha pra ninguém. Trabalhar não é vergonha. Com Com certeza. 12 anos eu já peguei frete, certo? Em supermercado. Aprendi com um amigo. Inclusive, levei muito golpe nisso daí. Eu sempre fui criado muito preso dentro de casa, então meu pai ele preferia que às vezes me soltar um pouquinho para eu poder pegar um pouco da malícia do mundo, entender como o mundo funcionava. Uhum. Eu já fui camelô, já vendi camisa na cidade, Caramba. aqui gritando camisa é 10 de 15, agora é 10. Mas o meu ponto principal sempre foi cabelo. Desde os 13 anos eu corto, sendo que profissionalmente eu corto desde os 21. Eu passei Entendi. pelo exército, eu não podia cortar cabelo lá porque barbeiro é civil. E, Hum, lá, e como eu era militar, eu não podia exercer essa minha função. entendi. Mas desde que você decidiu ser barbeiro, assim, você buscou qualificação também? Sim, Como é que foi esse sim. processo teu de se aprimorar, né? Então, quando eu comecei, meu pai era barbeiro. Ah, então já tem uma coisa de família. Isso, meu pai era barbeiro. Meu pai me criou com barbearia. Legal. Eu olhando, eu aprendi. Eu pensava que por ser filho de barbeiro, eu também era barbeiro. Eu Uhum. sabia, eu achava uma coisa muito fácil. Então, uma vez eu cheguei em casa e falei ao meu irmão se chama Júnior, eu tô cortando cabelo. Ele fez desde quando? Eu fiz, eu sei, pai não sabe. Ele fez, você falou certo. Pai não sabe, você não.
Eu fiz, vamos lá que eu vou cortar. E pronto, deu aquela tapeada, eu consegui, então consegui cortar o cabelo dele. Fizesse um corte da Coreia do Norte, não? Eu fiz um corte todo ao contrário, negão. Aí eu queria mudar o cabelo dele. O cabelo dele era todo na 1. Aham. Porque o cabelo dele é diferente do meu. Aí eu fiz, eu vou começar, Juninho, botando a 1 e a 2. Sendo que eu fiz, a 1 e a 2 vai ficar um pouco complicado pra mim. Eu vou botar a 2 e a 1,5. Sendo que eu fiz ao contrário, eu botei a 1,5 em cima e a 2 do lado. Aí meu pai chegou na hora que meu pai chegou, ele fez, vem aqui pro lado que eu vou lhe mostrar como é Ah, que se legal. faz. Ele resolveu lhe ensinar no lugar. Isso, ele fez, só vou lhe mostrar uma vez. Aí ele pegou e me mostrou. Desde então, no dia seguinte, meu irmão ele começou a dizer, o pessoal gostou daquela mudança e perguntaram quem foi que tinha cortado. Aí meu irmão foi meu irmão. Aí o pessoal começou a me chamar. Então eu comecei a andar com uma maletazinha de ferramenta do meu pai, com material de cabelo que era do meu pai antigamente. Uhum. É, E andava pra cima e pra baixo. Você ia até as pessoas. Ia até as pessoas, sem cobrar nada. No começo não cobrava nada. Até recebi alguns apelidos, tipo Maníaco da Maleta. Maníaco da maleta. Maníaco da Maleta. Por conta das ferramentas que tinha dentro dela, como é que era? Não, que o pessoal, pô, tu parece um doido andando pra cima e pra baixo, cortando cabelo, ainda mais com uma caixa de Era ferramenta. uma caixa de Era uma ferramentas. caixa de ferramenta. E quando eu comecei a cobrar dois, depois começou cinco. Sendo que, quer dizer, antes de começar a cobrar, eu começava a receber algumas coisas, tipo Coca-Cola, o pessoal me dava um lanche, algo do tipo, Uhum. pra poder agradar, pra eu sempre voltar. E depois, quando eu vi que eu comecei a pegar o jeito de cortar, eu comecei a cobrar. Entendi. Sendo que aí era só máquina. Era só máquina, eu não cortava na tesoura ainda. Então meu pai ele perguntou assim pra mim: tu gosta de cortar mais na máquina ou na tesoura? Eu fiz, eu gosto da máquina. Ele fez, quando você pegar o gosto, você vai gostar da tesoura. Então eu achava que aquilo dali era balela. Uhum. Era meu pai, mas eu achava isso daí. E com o tempo eu fui vendo que era algo essencial. Porque a maioria do pessoal só sabe máquina, máquina, máquina. Então existe cabelos aí. Foi onde eu me destaquei mais um pouquinho no bairro que eu Sim. comecei. Muita gente vinha de fora pra cortar cabelo comigo na tesoura, porque eu gostava, mesmo sem entender o que eu tava fazendo, porque assim, eu não entendia, eu sabia que eu tava cortando, Uhum. isso aí é legal. É, Ficava muito bom. Era muita intuição só. Não, era muito vídeo que eu assistia. Ah, entendi. Eu assistia vídeo, mas eu não sabia o porquê eu tava fazendo aquilo ali. Você era um autodidata, assim, Isso. tentando Aí encontrar. eu, 2023, eu fiz um curso com uma referência brasileira e internacional também. Eu fui pra BH Legal. e passei 3 dias lá em BH e aprendi o porquê daquilo dali. E hoje é mais fácil de se cortar cabelo na tesoura pra mim. Entendi. Isso é muito massa. Realmente, são poucos barbeiros, né, que tem esse domínio com a tesoura. A Isso. máquina predomina mesmo. Todo mundo que vai na barbearia aqui percebe isso. Sempre é na máquina. E é legal teu pai ter te passado isso, né? Uma coisa Isso. bem antiga, assim. Não antiga não, mas mais analógica, né? A Isso. tesoura, mais tradicional. Meu irmão também aprendeu a cortar cabelo. Ele é teu sócio, inclusive, né? É, Foi meu teu sócio, sócio no foi. caso. Ele continua como meu Continua, né? É sócio. verdade, é verdade. Ele só não tá trabalhando lá na barbearia, mas ele continua como dono também. E como é que surgiu a barbearia, Aleph? Então, 2017 surgiu com um amigo. Certo. A gente abriu a barbearia lá no Jordão. Ele viu eu cortando cabelo. Ele também fez, eu também vou cortar cabelo. E ele aprendeu com muita facilidade, diferente de mim. Legal. Eu ficava, às vezes, eu não vou dizer chateado, mas eu ficava, caramba, como é que esse cara consegue fazer as coisas com tanta facilidade, enquanto eu, posso me expressar mais um pouquinho? Me Uhum. ferro pra poder aprender isso daí. Sim. Aí, sendo que eu tinha mais facilidade na tesoura do que ele. Uhum. Aí a gente abriu em 2017, 16 de junho de 2017, 2019. Foi 2019 ele preferiu sair da barbearia porque ele não conseguia controlar, ter umas despesas, não conseguia ter um controle financeiro. Entendi. Aí ele preferiu ir pro CLT. E eu toquei a barbearia sozinho. Reformei a barbearia, botei porta de vidro, botei gesso. Dei um diferencial ali, aonde eu morava. Aonde a barbearia se encontrava. Era no Jordão nessa Era no época. Jordão. E chamei pessoas para trabalhar lá, ensinei inclusive algumas pessoas e eles trabalhavam lá para mim. E uma dessas pessoas era meu irmão, até ele se tornar sócio. E o que eu acho engraçado é Hum. que a vida é muito irônica. Quando eu tava no exército, a gente ia cortar cabelo de 10 em 10 dias. Então teve uma época, hoje é viral ter barbearia. Sim. Mas antigamente era muito difícil. Então, como eu tenho que cortar cabelo de 10 em 10 dias, meu pai não tava não se encontrava em casa, não tinha como cortar meu cabelo. Eu tava de serviço no dia seguinte. Eu pedi pro meu irmão, corta meu cabelo, eu te ensino. Ele fez, cortar cabelo é coisa de otário. Anos depois tava ele aprendendo.
Vai ele Caramba, se mantendo disso daí. olha aí. Quem Entendeu? diria? Pô, essa história é muito massa, assim, e você ter conseguido passar por tudo isso e Uhum. conseguir abrir seu negócio, que é uma coisa muito difícil, trabalhar com sócios também, que a gente, conversando com tantos empreendedores aqui também, a gente foi descobrindo que também é um movimento também muito complicado de É. você saber trocar e ceder, e entender e tudo mais. Como que você acha que essa experiência toda como empreendedor pode te ajudar nessa aventura aí do Guinness Book? Cara, só pelo jogo de cintura que eu tenho que ter, não só com os sócios, mas também no dia a dia com o cliente, com o funcionário, com os barbeiros, no caso, né? Com os nossos colaboradores. Eu acho que vai me ajudar bastante. Pronto, eu tô indo agora pro Paraguai. Sim. Lá eu tenho que. Não é a minha barbearia. Não são meus costumes. Não são minha. Eu não vou dizer minhas regras, mas não é a minha cultura. Sendo que isso daí eu entendo que agora eu vou aprender outra cultura, eu vou aprender outra regra, eu Uhum. vou aprender a tentar ver o lado do próximo. Quando eu fazia faculdade, eu entendi que cada um tem uma forma de ver. Eu posso fechar o olho aqui e você pode me dizer o que eu tenho que fazer, a forma aqui, eu vou tentar desenhar. Sendo que eu tô vendo na minha cabeça, você tá vendo na sua. E a mesma coisa são com os meus sócios. Eles visam um negócio de uma forma, eu viso de outra, mas a gente senta, conversa para poder chegar num denominador comum. E lá fora vai ser da mesma forma. Uhum. Eu não vou impor a minha cultura, mas eu tenho certeza que eu vou também passar um pouco do meu conhecimento para eles, porque o meu intuito é esse. Entendi. A estética é uma coisa, você falou uma coisa que é muito real, assim, a estética é bem cultural, né? Isso. Você tá preocupado com isso, você estudou um pouco disso também, de como se aproximar das pessoas e tal. Acho que na América Latina a gente vai ter um pouco mais de, você no caso vai ter um pouco mais de aproximação ali por conta dessa nossa, são nossos vizinhos, né? Sim. Mas você tem uma preocupação também em se aproximar de outras pessoas em outros países? Não, eu não tenho. Quer dizer, eu tenho. Uhum. Porque eu acho importante criar esse vínculo, esse Sim. network. Antigamente eu era muito introvertido. É. Era O muito introvertido. introvertido vai viajar 120, Não, 96 antigamente eu era países. introvertido. Yeah. Introvertido. Entendi. Antigamente eu era mesmo. Porque assim, lembra que eu te falei que eu abri a barbearia com um sócio? Sim. Antigamente eu era tão calado que o pessoal não gostava de cortar. Preferia cortar com outro. Mas aquilo ali não foi ruim pra mim. Serviu Uhum. como aprendizado. Foi quando eu comecei a entender que sorrisos, comunicação abre portas. Entendeu? Hoje, lá na minha barbearia, eu sou o cara que mais me comunico. Não é porque eu sou o dono, porque eu acho isso importante. Então eu passo isso pro pessoal também. Sim. Então você se conectar com pessoas é essencial. Um sorriso, um oi, um bom dia, como você tá, é essencial, muda a vida da pessoa. Eu tenho, inclusive, essa pessoa que eu vou falar agora, foi ela que me ajudou a fazer com que isso aconteça. Ter um pouco mais de visibilidade. Quando ele era um cliente que virou um amigo, ele foi lá na barbearia e o cara tava bem feliz. Foi uma, duas vezes, três. Na terceira eu vi que ele tava um pouco calado. Então, olha como é importante a comunicação. Uhum. Você tentar entender o lado do próximo. Cara, tu estás tão triste hoje, o que aconteceu? Aí ele falou, cara, eu não tô bem, tá acontecendo isso e isso, ele tem uma doença degenerativa, cara. Caramba. Aí eu queria viajar o mundo, queria conhecer. Aí, como eu já tinha aquela notícia minha, eu falei, eu vou te contar um aqui de última mão, de primeira mão, pra falar a verdade. Eu vou viajar. Ele fez, como assim? Eu peguei e contei. Ele fez, cara, é maravilhoso isso. Aí foi ele que deu esse pontapé comigo, me ajudou. Então, é essencial eu me comunicar. Imagina, eu tô no Paraguai, preciso de uma ajuda. Quer dizer, eu tô em outro país da América Latina, sendo que eu não conheço ninguém. O cara do Paraguai me indica para outra pessoa. Uhum. Do Chile, do Uruguai, do que for. É essencial. Fazer conexões, né? Eu quero me Conhecer conectar, eu pessoas. quero me conectar com pessoas. Muito massa isso. Então fala pra gente como é que o pessoal pode acompanhar essa tua aventura. São nas redes sociais? Como é que vai ser isso? Eu tenho um TikTok, que é o Uhum. Viajante542. As redes sociais, o Instagram também é o Viajante542. Eu tenho um canal não, eu tenho uma página ainda, sendo que o canal ainda não foi criado, mas já já tá saindo o canal no YouTube, que também vai ser o Viajante542. Eu te informei por que 542? Não. São 542 dias. Se você botar no Instagram Viajante542, só vai aparecer eu. Não vai ter outra Hum, pessoa. Eu queria um nome inusitado. legal. E por coincidência do destino ou não, o 542 bateu com o meu número de soldado no exército. Caramba, olha, isso é incrível.
Isso é muito incrível. É o destino pra tu realmente seguir nessa aventura aí, dar a volta ao mundo. É, Bom, você sai quando? Quando é que vai ser o primeiro dia? Saiu terça-feira agora, dia 27 de maio. Certo. Então, quando esse episódio sair, você já vai estar Já viajando. vou estar viajando. Você vai estar. Próxima semana, você vai estar por onde? Paraguai, Chile? Próxima semana eu começo no Paraguai. Eu acho Aham. que próxima semana eu consigo rodar ainda 2 países, 2 a 3 países. Legal. Paraguai, Argentina, Uruguai. O Chile já entra como quarto país. Legal. Eu não vou voar direto para Assunção, que no caso seria o aeroporto do Paraguai. Eu vou voar Uhum. direto para Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu é que eu vou entrar pela fronteira, pela Ponte da Amizade, para o Paraguai. Que inclusive lá, como eu te disse, já fiz uma conexão com o Christian, que é o dono de uma da barbearia próxima à fronteira do Paraguai. Massa. Muito legal isso. Bom, pra gente fechar, Aleph, eu queria que você deixasse uma mensagem, talvez, pro Aleph do futuro, o cara que depois voltar dessa viagem aí, como é que você espera que ele esteja, assim, transformado, mudado? Como é que vai ser? Eu não vou dizer apenas financeiramente, mas intelectualmente. Uhum. Eu espero abrir um pouco mais minha mente. O objetivo dessa viagem não é apenas mudar a vida da minha família, porque assim é essencial. Para mim, eu quero transformar a vida dos meus pais, do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Mas eu espero que o Aleph do futuro, além de conseguir isso, ele consiga trazer conhecimento, consiga entender o lado de outros povos, consiga trazer uma bagagem incrível, maravilhosa consigo. Além de ser o marco aqui de Pernambuco, trazer esse título para Pernambuco. É isso. É o maior recorde em linha reta do mundo já. É o Aleph, já tá saindo daqui do Brasil para conquistar o mundo. A gente deseja boa sorte, Aleph. Vou te seguir no Instagram, quero acompanhar essa aventura toda. Boa sorte mesmo, vai ser incrível. Assim, muito massa saber que um cara aqui do Recife vai sair para conquistar o mundo, ainda vai fazer essa coisa tão aleatória, tão inusitada, que é cortar o cabelo enfim, de tanta gente diferente por aí, se conectar dessa maneira tão especial com as pessoas do mundo. Então, boa sorte mesmo. Espero que você consiga bater o recorde. Quem sabe menos dias ainda, já que a Se gente é Deus quiser, pernambucano, a gente se gosta de Deus ser. quiser. Gosta de ter mania de grandeza. Então, quem sabe você bate esse recorde com folga. A gente tá torcendo por você. Valeu mesmo. Valeu, Nigel. É isso, gente. Esse aqui é o Aleph. Compartilha esse episódio, manda pra aquele seu amigo que tem uma vontade de viajar o mundo, que tem essa ambição também de bater um recorde, quem sabe, ou que gosta também de barbearia, que tem vontade de abrir um próprio negócio. Acho que essa é uma história muito inspiradora. Então, compartilha aí, a gente volta no próximo episódio do Recife é Mostrado. Eu sou Emerson Saboia, trabalhos técnicos de Admilson Rufino. Geralmente quem apresenta é Lina Fernandes, né? Mas você ficou comigo dessa vez, pra gente conhecer o Aleph, beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.